vai falar deste tema que está aí na tela para você, periimplantite, né? O que é isso, né? Quais as complicações? É o doutor André que vai explicar a você. Vem para cá, doutor André, bom dia, seja bem-vindo no programa mais uma semana. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos. Principalmente para trazer para você informação, viu? Essa é a proposta aí da participação todas as terças-feiras aqui do doutor André. Você vai falar deste tema que é importante, né, André? Exatamente, Flaviano. Vou falar da periimplantite, né? Que é uma situação que infelizmente pode acometer os pacientes que já têm implante, né? Que muitas pessoas acham assim, coloquei o implante, nunca mais vou ter problema naquela região, mas não, tá? A periimplantite, gente, na verdade, como a gente tem até nessa foto aqui já ilustrativa, é o acúmulo de tártaro que a gente tem ao redor da superfície do implante, né? Principalmente na região da coroa do dente, e essa quantidade de tártaro que está ali ao redor pode começar a dar uma inflamação gengival e, se não tratar, começa a ter perda óssea. Então, o paciente que o implante está totalmente envolto pelo osso que está circundando ali, começa a ter reabsorção óssea e as espirais do implante começam a ficar exposto. Então, isso começa a ter um risco da pessoa perder aquele implante. Pode passar? Então, gente, cuidado, não perca o seu implante. Para a gente não ter esse problema do paciente perder o implante, o que a gente tem que fazer? Limpeza periódica no consultório. Da mesma forma que o paciente que tem dente, né, o dente natural, o dente saudável, ele tem que fazer limpeza constante, o implante tem o mesmo processo, uma pessoa pode vir a perder. Que a gente tem a periodontite, que é a perda óssea que acontece no dente, e temos a periimplantite, que é a perda óssea que acontece no implante. Então, no implante saudável, né, o tecido periimplantar sadio, a gente tem toda a superfície das espirais do implante envolta por osso, essa parte amarelada como se fosse o osso, e a gengiva cobrindo essa plataforma do implante. Aqui em cima seria colocada a coroa. Quando a gente começa a ter uma situação de um sinal que a gente está tendo alguma alteração nesses tecidos aqui, é a mucosite periimplantar. O que é isso? Aqui é como se fosse um tártaro, né? Como se fosse uma placa bacteriana aderida nessa superfície aqui, e a gengiva começa a inflamar, né? É um tecido que fica muito inflamado, ao toque começa a ter sangramento, e aí já é um sinal que o paciente tem que vir no consultório fazer limpeza. Já a periimplantite já é o quê? A perda óssea, aqui já começa a ficar uma situação mais séria. Então aqui a gente observa, por exemplo, que aqui já tem um grande acúmulo de placa, gengiva extremamente edemaciada, inflamada, e a gente vê aqui perda óssea, que é o osso está até na parte superior, quando ele está sadio, e quando temos a periimplantite, a gente já tem essa perda óssea nessa região. Então, se o paciente começa a perder muito osso ao redor do implante, existe casos que a gente vai ver aqui, que o implante às vezes perdeu ele mais de 50% da massa óssea. Aí, infelizmente, tem que o quê? Fazer a extração daquele implante e um novo planejamento para a gente refazer aquele trabalho. Pode passar? Então, gente, uma das formas também que a gente tem é usar a sonda periodontal. A sonda periodontal é um instrumento que a gente tem no consultório para a gente sondar. O que é sondar? A gente coloca a pontinha disso aqui sobre a gengiva e o normal é ter 3 milímetros de altura entre a crista marginal, que seria a parte óssea, até a região da gengiva. Então, saúde gengival, a gente não tem sangramento e uma altura de 3 milímetros. Quando a gente tem uma periodontite, uma periimplantite, é o acúmulo de placa, ou seja, cheio de bactéria, começa a envolver a região daquele implante. E olha a diferença, a sonda periodontal ela entra muito lá dentro, né? Quando está saudável, entra um pouquinho. Quando o dentista coloca isso aqui sobre um dente ou sobre um implante, né? No caso que é dente ou sobre o implante, ela vai entrar muito lá dentro e também a gente tem muito sangramento. Então também não é um sinal que aquele implante está bom. Então os recursos que a gente tem é radiografia e também o uso da sonda periodontal. Pode passar? Então, gente, o que o paciente começa a observar? Qual que é um dos sinal clínico que o próprio paciente começa a observar? Ele em casa, se a pessoa tem um implante e observa que essa região do implante, como a gente tem nessa imagem ilustrativa, está aparecendo essa parte cervical do implante, já é um sinal que a pessoa está com a periimplantite, né? Então a gente vê que a coroa não está tão bem adaptada mais, né? Ela pode estar realmente já um pouco desadaptada e temos uma retração gengival associada com o acúmulo de placa sobre o implante. Então, se a pessoa tiver com o sinal clínico dessa forma aqui, já é um sinal que pode estar com
com uma periimplantite já numa fase inicial ou já numa fase avançada. Pode passar. Radiograficamente, como é que a gente descobre? Que é uma outra forma da gente descobrir se a pessoa tem periimplantite. Quando a gente faz a radiografia, a gente vê uma imagem radiolúcida, ou seja, uma imagem bem escurecida nessas regiões onde tem as espiras do implante. Porque o correto seria ter osso até essa linha aqui, onde eu estou traçando. Ó. Mais ou menos daqui para baixo teria que ter osso. Se tem periimplantite, quando você faz a radiografia, a gente vê essas áreas escurecidas, ou seja, um implante desse aqui, ele já está condenado a pessoa, infelizmente, ter que perder ele, que já perdeu no mínimo 50% de massa óssea. Mas existe uma forma conservadora que talvez dê para a gente recuperar alguns implantes. Pode passar? Aqui uma outra imagem, né, mostrando pacientes que usam dentadura, tá, gente? Tem que ficar muito, muito esperto, porque essa área aqui, ó, são áreas muito propícias a juntar placa bacteriana, juntar restos de alimento. Então, quem usa dentadura fixa é um dos pacientes que tem mais propensão a dar a doença chamada periimplantite. Então, a gente sempre recomenda pacientes que têm dentadura fixa fazer limpeza a cada 6 meses o consultório, para justamente remover a prótese, limpar todas essas áreas aqui no consultório, e aí sim a gente evitar de acumular placa e dar periimplantite. Então, principalmente quem usa dentadura fixa, tem mais propensão a dar periimplantite. Pode passar. E aqui a questão que eu falei, existe uma cirurgia, né, uma tentativa da gente tentar salvar aquele implante, que seria fazer o rebatimento de retalho, a gente tem que tirar todo o tecido gengival que está ali cobrindo o implante. Isso aqui são placas bacterianas que estavam acumuladas sobre o implante. Tem que fazer o uso de antibióticos, né? Isso aqui é amoxicilina em forma de solução, em forma de gel. Coloca naquela região, faz uma limpeza bem feita da área. Aí você vê o implante totalmente limpo. A diferença daqui para cá. Aqui o implante já está totalmente limpo e faz a sutura. Aí tem que fazer uma preservação, que é um acompanhamento desse implante, para ver se não vai continuar tendo perda óssea. Se porventura, infelizmente, daqui a alguns meses ou daqui a um ano, continuar a ter perda óssea, infelizmente o paciente tem que fazer a troca do implante. Então, gente, a periimplantite é uma situação séria. O paciente que tem implante tem que continuar vindo no consultório constantemente, fazendo limpeza, fazendo raspagem, para evitar de acontecer uma situação como essa. Porque se a pessoa perde um implante como esse, tem que imaginar o seguinte: a pessoa perdeu o osso. Para ela fazer um novo implante, muitas vezes ela tem que fazer enxerto ósseo, para depois fazer um novo implante. Pode passar? Isso. E não tem outro segredo, né, André? Para garantir que você tenha aí um implante saudável, é fazer o acompanhamento, a limpeza periódica, né? Exatamente. É a regra, né? É a regra, igualzinho. Exatamente, porque a gente já falou em alguns programas atrás sobre a gengivite, né, sobre a periodontite, e a periimplantite, muitas das vezes a gente vê muitos pacientes, né, que não têm realmente conhecimento que o implante não é um parafuso que você coloca dentro do osso e aquilo ali nunca mais vai dar problema. Ele dá o mesmo problema como se fosse um dente. Então, quem tem implante na boca, seja um, seja dois, seja dentadura fixa, que são vários implantes, a pessoa tem que vir fazer limpeza periódica no consultório, porque senão, se começar a juntar essa quantidade de placa que a gente mostrou, pode ter uma perda óssea severa e aquele implante, infelizmente, tem que ser extraído. E o tratamento, como você disse, né, André, aí depende da gravidade da doença, depende da situação, né? Por Exatamente. isso que é só através da avaliação médica você vai encontrar o caminho correto. Né? Exatamente. Quando a gente tem essas perdas ósseas, como a gente mostrou aqui em algumas imagens, perda óssea acima de 50%, a gente evita de fazer aquela cirurgia que a gente comentou para a gente salvar o implante, porque a taxa de sucesso às vezes não é tão interessante. Então, o paciente passar por uma cirurgia que a previsão é que aquele implante vai um dia perder, não compensa às vezes fazer. Mas quando está a periimplante na fase inicial, quando perdeu ali aproximadamente uns 2 milímetros até 3, até compensa salvar aquele implante. Só que depois a pessoa tem que fazer controle constante no consultório. Não adianta somente fazer cirurgia, a pessoa depois sumir do consultório. Tem que continuar fazendo limpeza constante. E é importante, principalmente quem tem o implante, ficar atento aos sintomas, né, André? Porque para chegar na situação da perda óssea, como o André está citando, demora um tempo, né? Demora. Então, na verdade, essa ausência do cuidado, né, com o passar do tempo que gera o problema. Então, tem que ficar atento aos sintomas. Tem. Os principais sintomas, foi inclusive interessante você tocar nesse assunto, os principais sintomas que a gente fala, o que é? É quando a pessoa começa a perceber que está tendo um sangramento abundante, né? A pessoa fez o implante, às vezes a pasta fio dental, ela escova os dentes, começa a sangrar, já não é um sinal positivo.
Se a pessoa perceber que a gengiva está inchada, também não é um sinal positivo. E os sinais mais graves, vamos falar assim, sinal que a coisa está mais, vamos falar, evoluída, é se a pessoa perceber que o implante está bambo, pode ser um problema na coroa proteste está bamba, é uma situação. Agora, se a coroa estiver firme, a pessoa balançar o implante lá dentro da boca e ver que isso aqui está tudo mexendo, já está condenado. Ou começa a ter supuração. Quando a pessoa percebe com que está tendo drenagem de pus, às vezes aperta a gengiva e começa a ser um pouquinho de pus, alguma coisa, a situação já está muito evoluída. Aí é chegar no consultório, fazer um exame radiográfico e já condenar aquele implante. Mas, igual você falou, demora meses para isso acontecer, não é de um dia para o outro, não. É por isso que você tem que ficar atento aos sintomas, né? O telefone está sempre disponível para participação. Está, inclusive, os contatos do doutor André. Se você tem alguma dúvida, né? Pode fazer contato com o doutor André pela rede social, pelo telefone, mas eu vou registrar a mensagem da Lúcia, lá do bairro São Judas. Ela está perguntando o seguinte, André. Pessoas diabéticas, né, e fumantes, né, precisam ter um cuidado ainda maior, né? Com certeza. Excelente pergunta, viu, Lúcio? Com certeza. Os pacientes diabéticos, provavelmente pessoas que têm diabetes que é descompensado, né, que não tem controle da insulina, pacientes que são fumantes, tá? Os fumantes, então, nem se fala, tem que fazer um controle mais periódico ao consultório. Então, por exemplo, o paciente que tem implante e tem um bom controle de placa, a gente fala para fazer limpeza a cada 6 meses, ou às vezes dá até para esticar ali 7, 8, 9 meses. O fumante diabético tem que fazer, às vezes, limpeza a cada 3 meses, porque tem mais predisposição a juntar a placa e ter essa periimplantite. Então, quem é fumante e tem diabetes tem que fazer um controle mais assíduo no consultório. No caso do fumante, gente, é a consequência aí do vício, né? Se você tem o vício, você tem que ter um cuidado ainda maior para não perder o investimento, não perder qualidade de vida. Exatamente. E assim, para a gente retratar um implante que já foi instalado e deu a periimplantite, é uma situação um pouco mais complicada, porque quando a pessoa perde muito osso, não é simplesmente vir colocar um novo implante naquele lugar. Às vezes tem que fazer enxerto ósseo, esperar 6 meses aquele enxerto cicatrizar. Também tem que ver a quantidade de osso com que a pessoa perdeu para depois instalar um novo implante. Aí espera mais alguns meses para depois refazer o serviço. Então, assim, vamos evitar o máximo de dar periimplantite. E é a dica que o doutor André está trazendo hoje. Os contatos estão aí na tela, sempre disponíveis para você. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. E um abraço geral hoje para todo mundo, viu? Um abraço para todo mundo que acompanha o programa. Até a próxima terça, Até a próxima, viu? Flaviano. Obrigado, viu? O doutor André está aqui toda terça-feira com essa proposta, gente. Trazer para você informação, dica, né? E está sempre disponível para atender você também. Os contatos estão aí na tela.